Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço! Vamos falar um pouquinho mais sobre os princípios administrativos. Bem, na última aula a gente falou dos princípios expressos, são aqueles expressamente estabelecidos no artigo 37 caput da Constituição. Nessa aula nós vamos falar dos princípios implícitos. Quais são os princípios implícitos? Princípios implícitos são aqueles que estão estabelecidos pelo sistema jurídico administrativo, mas não estão lá no dispositivo, artigo 37 da Constituição. Esses princípios, os implícitos, eles estão na jurisprudência, eles estão na doutrina, eles estão também na Constituição Federal, mas não no artigo 37, eles estão estabelecidos também em leis infraconstitucionais, são princípios espalhados por todo o ordenamento jurídico. Mas, professor, esses princípios, eles estão estabelecidos num rol, um rol que os doutrinadores seguem. Olha só, os doutrinadores, cada doutrinador pensa de uma forma. Cada doutrinador traz um rol de princípios implícitos. Nós vamos trabalhar aqueles principais, aqueles que já foram cobrados no exame da OAB. E a gente vai começar pelo primeiro aqui, ó, princípio da tutela. O que vem a ser o princípio da tutela? O princípio da tutela é aquele princípio que estabelece que a administração pública direta fiscaliza as atividades prestadas pelas entidades da administração pública indireta. A gente sabe que a administração é dividida, né, conceitualmente, em administração direta e administração indireta. A administração direta é aquela formada pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. E também seus órgãos, não é? Nós temos a União, Estados, municípios e Distrito Federal. A administração pública indireta, aquela que nasce da descentralização administrativa por outorga, é formada pela autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e também pelas empresas públicas. Essas entidades, elas exercem atividades administrativas, elas praticam atos administrativos em nome próprio. Mas a administração pública direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, tem a função de fiscalizar as atividades prestadas por essas entidades da administração indireta. Então, a União, através do Ministério da Educação, ministério que faz parte da União, Ministério da Educação fiscaliza as atividades prestadas pela Universidade de São Paulo, que é uma autarquia. Então, a USP pratica atos, esses atos são fiscalizados pelo Ministério da Educação, e o Ministério da Educação é um órgão da União. Seria, então, a União fiscalizando a administração pública indireta, a autarquia, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a USP. Ok? Então, é o princípio da tutela. A gente não pode confundir princípio da tutela com o princípio da autotutela. O que vem a ser o princípio da autotutela? É o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. Se a administração pública pratica um ato ilegal, a administração, tem o dever de invalidar esse ato. Ela tem que fazer o controle dos seus próprios atos. Se a administração pública pratica um ato inconveniente ou inoportuno, a administração tem a faculdade de revogar esse ato inconveniente ou inoportuno. Assim, a própria administração fiscaliza os seus próprios atos administrativos. Por isso que a gente fala do princípio da autotutela. É o poder que a administração pública tem de rever esses atos praticados, corrigir os erros ou invalidar quando eles forem ilegais, certo? Nós também temos o princípio, mais um princípio da supremacia do interesse público. A gente já falou sobre o princípio da supremacia porque o princípio da supremacia é alicerce do regime jurídico administrativo. Você tem que entender que a administração pública busca o interesse coletivo. E, para tanto, a administração pública tem poderes, exerce funções, coloca em prática atividades. O princípio da supremacia do interesse público significa dizer que o interesse público é superior ao interesse privado. Sendo assim, com base nesse princípio, a administração pública tem prerrogativas, tem poderes especiais. Ela coloca essas prerrogativas, esses poderes especiais para alcançar essa finalidade, a implementação do interesse coletivo. Ok? Então, princípio da supremacia do interesse público, a administração pública tem prerrogativas porque ela busca o interesse coletivo. Dá um exemplo, professor, o mesmo exemplo que a gente falou lá atrás. Olha só, quando a administração pública aplica uma multa de trânsito, ela só está aplicando aquela multa de trânsito porque ela tem esse poder de polícia,
de aplicar essa multa de trânsito. Então, multa de trânsito é um exemplo da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, ok? Então, quando você praticar alguma infração aí de trânsito, saiba que a multa é o exercício do poder de polícia que decorre do princípio da supremacia do interesse público, certo? Mas nós temos também o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é isso? É lembrar, conforme a gente já falou na aula passada, quando a gente falou do regime jurídico administrativo, que a administração pública não tem só poderes, ela tem que se submeter a certas limitações, a certos deveres. Por quê? Porque a administração pública ela não é titular do interesse que ela administra. A administração pública é apenas gestora do interesse coletivo. Sendo assim, ela não pode renunciar a esse interesse. A administração pública não pode renunciar aos interesses que não são delas. A administração pública apenas gerencia, administra. O princípio da indisponibilidade do interesse público significa que a administração não pode renunciar a tais interesses e por isso ela tem deveres. E quais são esses deveres? Os deveres estabelecidos pela lei. Porque a administração ela deve respeitar a lei e deve respeitar todos os comandos que o ordenamento jurídico estabelece para ela. Então, o agente público ele não pode fazer o que bem entender. Ele tem que agir sempre lembrando que o titular está ali, de olho naquilo que ele está fazendo. Por causa da indisponibilidade do interesse público, ele tem o dever, inclusive, de prestar contas aos administrados. Está aí, princípio da indisponibilidade do interesse público. Mais um princípio que a gente vai estudar, princípio da motivação. O que vem a ser o princípio da motivação? Todos os atos praticados pela administração pública, eles devem ser motivados. Por quê? Porque os atos que a administração pública pratica não são atos que interessa a ela, a administração. Os atos praticados possuem um destinatário. Então, atos, quando eles são praticados, eles são direcionados a algum administrado. E por isso a administração pública tem que justificar por que ela está praticando aquele ato. Mas por que isso, professor? Porque o destinatário do ato administrativo tem o poder de o direito de saber as razões daquele ato. Para quê? Para fins de controle daquele ato praticado pela administração. Imagina só, quando você recebe uma sanção administrativa, uma sanção do Estado, você é destinatário do poder de polícia do Estado. A administração tem que justificar por que ela está fazendo aquilo. Dá um exemplo, professor. Imagina só quando vamos pegar um exemplo bem interessante. Vamos supor quando a Anvisa vai até um laboratório e fecha aquele laboratório. Fechou aquele laboratório. Quando ela fecha aquele laboratório, ela tem que explicar por que há o fechamento daquele laboratório que ela está ali atuando, fiscalizando. Por que ela está fazendo aquilo? Mas para que isso? Porque o dono do laboratório, o próprio laboratório, tem o quê? Tem o direito de recorrer daquela decisão. Então, motivação significa apresentar as razões da prática daquele ato, fundamentar a decisão que ela praticou. Existe na doutrina uma discussão muito grande a respeito de quais são os atos que devem ser motivados, quais são os atos que a administração pública necessariamente deve motivar. E a doutrina majoritária entende que a motivação deve estar presente todas as vezes que a lei exigir que o ato deva ser motivado. Então, todas as vezes que a lei exigir a motivação, a administração pública terá que fundamentar aquele ato praticado. Existem alguns atos, obviamente, que não são motivados, que são aqueles atos praticados através de símbolos, de gestos. Dá um exemplo, professor, olha só, um ato administrativo praticado através de símbolos. O semáforo. Quando o semáforo está verde, vermelho, laranja, aquilo ali são atos administrativos. O verde é a autorização para você conduzir o seu veículo. O vermelho é para você parar. E o laranja, atenção. Então, quando você está ali no vermelho, está vermelho o semáforo, você não tem autorização para conduzir o seu veículo em via pública. É um ato administrativo, naquele caso, é um ato simbólico, o vermelho. Claro que não há necessidade de justificativa porque está vermelho, porque está verde, porque está laranja. Então, todas as vezes que a lei exigir a motivação de atos, esses atos eles devem ser motivados. Um exemplo, decisões administrativas.
Todas as vezes que a administração pública decidir alguma coisa, tomar uma decisão, ela tem que fundamentar aquela decisão. Por quê? Porque a lei exige, porque a Constituição exige, ok? Então, princípio da motivação. Princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode ser interrompido. Professor, o serviço público não pode ser interrompido por quê? Porque todos nós, usuários do serviço público, nós ficamos na expectativa de usar aquele serviço público no dia a dia. Então, ele não pode ser interrompido. Alguns falam que o serviço público essencial não pode ser interrompido. A essencialidade é colocada ali, mas a gente vai entender que qualquer serviço público ele não pode sofrer nenhum tipo de interrupção. Claro que nós temos exceções. Claro que nós temos exceções. E a própria lei do serviço público estabelece que há possibilidade de certas interrupções, mas excepcionais. São situações excepcionais. Um exemplo, imagina só quando houver a necessidade de reparação ou análise ou uma fiscalização para ver os equipamentos utilizados na prestação daquele serviço. Imagina só a companhia de energia elétrica que precisa de fazer manutenção na sua rede. É claro que ela pode interromper aquele serviço prestado em um determinado bairro, em uma determinada localidade. Pode, não há problema algum, desde que haja aviso prévio. Então, é possível a interrupção do fornecimento de energia? Não há uma violação ao princípio da continuidade? Não, não há violação ao princípio da continuidade, mas tem que existir aviso prévio para que as pessoas possam se organizar, ok? Então, não é um princípio absoluto. Na verdade, não existe princípio absoluto. O princípio da continuidade do serviço público significa que, em regra, o serviço não pode ser interrompido. Existe uma outra situação, professor? Existe. A própria lei de serviço público também autoriza a interrupção do serviço quando o serviço não for remunerado pelo usuário. Você não pagou o serviço de energia elétrica. Você não pagou a sua conta de luz. Não pagou? A lei de serviço público autoriza que haja aquela interrupção do fornecimento para aquele que não pagar. Agora, muita atenção. Não pode acontecer a interrupção do fornecimento de energia elétrica para serviços essenciais, ligados, por exemplo, à manutenção da vida. É o caso, por exemplo, de um hospital que não pagou a conta de energia elétrica. É óbvio que não pode haver a interrupção, porque se houver a interrupção naquela situação, haverá o quê? Colocação de vidas em risco. Então, não pode nessa situação. Então, olha só, não pode interromper o serviço público, é a regra, não pode interromper, tem que ter continuidade esse serviço, mas pode haver a interrupção para manutenção dos equipamentos, pode haver a interrupção em caso de não pagamento, né, da remuneração pela prestação de serviço, salvo nas hipóteses em que esse serviço de energia é fundamental para a garantia da vida, da dignidade, né, e também pode acontecer a interrupção do serviço público nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Olha só, né, imagina só, as pessoas estão ali usando da energia elétrica, mas choveu demais, caiu uma torre da companhia que fornece a energia e o serviço foi interrompido. É óbvio que nesse caso, o caso fortuito ou a força maior, né, é uma situação inesperada, é uma situação irresistível e que obviamente tira da administração pública qualquer tipo de responsabilidade em virtude daquela interrupção. Nesse caso, também é uma situação de interrupção, de quebra do princípio da continuidade, mas não dá para imputar à administração pública responsabilidade, porque houve uma chuva em excesso, a chuva derrubou uma torre e a torre interrompeu o serviço prestado para aquela localidade. Então, muita atenção para isso. Regra, continuidade. Pode haver interrupção em caso de manutenção, em caso de não remuneração pelo serviço prestado e na hipótese de caso fortuito ou força maior. Mas a gente vai estudar melhor a lei do serviço público e a gente vai falar mais a respeito disso. Certinho? Princípio da ampla defesa e do contraditório. Você sabe muito bem que é o mesmo princípio que a gente adota lá no processo. Quando você estuda direito processual, você sabe da ampla defesa e do contraditório. Você também estuda a ampla defesa e o contraditório quando você estuda a Constituição. São princípios constitucionais aplicáveis à administração.
E mesmo assim são princípios implícitos, professor? Mesmo assim são princípios implícitos, porque os expressos somente aqueles do artigo 37 caput da Constituição. O que vem a ser a ampla defesa e o contraditório? Contraditório significa dizer que a administração pública deve informar todos aqueles que estão sendo processados, todos aqueles que estão se submetendo a uma atividade administrativa, dos atos que ela, a administração pública, está praticando. Ou seja, contraditório é informar, levar ao conhecimento de alguém que está sendo processado das razões daquele processo, das razões daquela investigação. Isso é contraditório. Imagina só, num processo administrativo, um servidor que está sendo investigado pela administração, ele tem o direito de saber quais são as razões que levaram à instauração daquela investigação. Contraditório é tomar conhecimento, é cientificar o destinatário daquela investigação ou daquele processo, ok? E ampla defesa? Ampla defesa está ao lado do contraditório, que significa dizer que a administração deve permitir que aquele que está sendo investigado, aquele que está sendo processado, deve permitir que ele possa produzir todas as provas possíveis para, ali manifestar o seu interesse. Significa dizer que ampla defesa, ele poderá produzir a prova que ele quiser dentro da licitude para garantir o seu direito. Ampla defesa, contraditório. A administração pública, por exemplo, não pode demitir um servidor sem um processo administrativo que dê a ele o contraditório e a ampla defesa. Obviamente, nesse caso, ele terá o direito de apresentar todas as matérias, ele poderá apresentar todos os meios que comprovem as suas alegações, ok? Tudo isso são princípios implícitos. Esses princípios eles já foram cobrados na prova da OAB? Demais. Então, você pode pegar e focar nesses princípios aí. Claro que existem outros princípios, se você pegar outros doutrinadores, eles vão falar de outros princípios implícitos, mas esses são os principais, são os mais importantes para o exame da OAB, ok? Então é isso, eu lhe aguardo no nosso próximo encontro com mais direito administrativo, mais informações para você, que vai com certeza passar na prova da OAB. Grande abraço, tchau!